Olá a todos, uma boa tarde, uma boa semana a todos, que Deus possa abençoar você, sua casa e vossa família, né? Tem ocorrido tantos casos nesses dias dentro da congregação, dentro do sistema religioso, dentro das igrejas, que eu resolvi fazer esse vídeo para estar trazendo algumas análises. Essa semana eu recebi um áudio de uma irmã da congregação, ao qual todos os vídeos que eu fazia tanto no YouTube quanto no TikTok, ela me questionava, né, sobre aqueles vídeos, dizendo que eu estava generalizando, que eu estava, né, colocando todos os irmãos no mesmo balaio, quando eu criticava o ministério, os irmãos, os anciões. E eu conversava com ela, eu falei: não, irmã, se você concorda com metade das coisas que eu falo e eu comento, e se eu falo, cito algumas críticas ao ministério, qual você concorda, mas você também defende uma parte da Irmandade, que é uma parte que você diz que ela é boa, que ela tem um amor, eu te pergunto, como pode uma pessoa sendo amor, sendo amorosa, uma pessoa tendo caridade, sendo um verdadeiro servo de Deus, né, que não cabe dentro das minhas críticas, como que ela consegue ficar dentro do sistema religioso, ao qual ela não concorda com o que o ministério faz, as suas atitudes, o seu gesto, mas ficam lá dentro e se calam diante da justiça, diante de muitas pessoas que sofreram injustiça dentro do sistema religioso. Porque quando a injustiça é feita na casa do vizinho, do fulano, do ciclano, da outra cidade, do outro estado, da outra vila, todo mundo se cala. Mas quando a injustiça ela é feita dentro da nossa casa, as pessoas se revoltam e querem encontrar até mesmo nas mídias sociais um apoio, para um lugar para desabafar toda a sua revolta. Eu acho que um servo de Deus, verdadeiro homem e mulher de Deus, ele tem que se doer, se revoltar e lutar pela igualdade e justiça de todos iguais, né? E ela sempre me questionava meus vídeos, né? Até que essa semana que passou, na sexta-feira, ela me mandou um áudio dizendo que era para mim continuar batendo nos sistemas mesmo, né? Porque há muita corrupção, principalmente nos líderes do Brás, que ela concorda, que agora ela entende tudo que eu falava, porque infelizmente houve uma justiça dentro da casa dela. Aí eu falei: tá vendo, irmão? Toda aquela indignação que eu demonstrava nos meus vídeos, lutando contra aquele injustiçado, os desprezados, os abandonados, né? Aqueles que não têm dinheiro, que não são ricos, porque infelizmente hoje é assim dentro da congregação, você tem que ter dinheiro. Se você tem dinheiro, seus pecados são perdoados, você viaja com o ministério, você pode tudo. Mas se você não tiver, você é desprezado e abandonado. E aí ela me mandou um áudio me dizendo: você está certo agora? Porque aí eu falei: tá vendo? Porque a injustiça teve que ser dentro da sua casa para aí você querer defender. Por que o servo de Deus, o homem de Deus, a mulher de Deus, ele não se levanta com essa indignação? Quando é que o seu próximo? Se todos somos irmãos mesmo em Cristo, somos irmãos mesmo dentro da igreja, que um chama o outro de irmão, por que as pessoas não se levantam contra o pobre, o necessitado, aquele que foi tirado a sua liberdade pela televisão por causa do pecado de morte, e hoje nós vemos todas essas leis que destruíram milhares e milhares de famílias, de vidas, sendo revogadas como se não fosse Deus. E abordar também um caso. Eu acabei de ouvir um áudio de um rapaz me dizendo que tem uma igreja evangélica no nosso país, que o pastor está fazendo uma rifa de um revólver, de uma arma de fogo para os membros da igreja. Gente, eu não estou entendendo mais nada, sabe, gente? Então aquela parte que diz que o Senhor dará ordem aos seus anjos a vosso respeito, mas nenhum mal, toda arma preparada contra ti não prosperará, e que 1000 cairia à sua direita, à sua esquerda, se tu não seria atingido. Tem que rasgar a Bíblia agora. Então a minha arma, meu escudo e minha fortaleza. Derrubarei 1000 à minha direita, 10.000 à minha esquerda, mas eu matarei todo mundo, mas não serei morto. Então, gente, e eu sempre fiz os meus vídeos aqui, né? Bati de frente mesmo na política, porque a política para mim hoje não é questão de... A questão hoje é que a minha preocupação, se fosse um poste, eu deixo bem claro, um poste, se fosse qualquer tipo de religião, qualquer tipo de pessoa contra o que está hoje, o governo que está hoje, eu votaria no outro. Sabe por quê? Porque eu quero
que as igrejas evangélicas desse país voltem a falar de Jesus Cristo. Eu quero que elas voltem a falar do Evangelho, do Jesus que cura, que liberta, que transforma, mas hoje não. Sabe, hoje não, hoje Deus não usa mais as pessoas dentro da igreja. É a igreja que usa Deus. Porque hoje as pessoas, gente, eu falava o que estava gerando, eu dizia, quem acompanha meus vídeos, sabe o que eu estou dizendo? Eu dizia que o que está acontecendo das igrejas evangélicas apoiar o Bolsonaro e se levantar contra o homossexual, contra o gay, contra a vida das pessoas, contra as outras religiões, isso ia gerar ódio, isso ia gerar morte, eu dizia nos meus vídeos. E o que aconteceu dentro da igreja? O irmão baleado dentro da igreja, o culto não parou. Aí a pessoa diz para mim, não, mas o culto é inviolável, o culto é para Deus, ele não pode ser parado por nada. Gente, você tem o seu irmão ali na porta sangrando, irmão de Cristo, né? Você não pode parar o culto. Agora eu pergunto, não pode parar o culto? Beleza. E se a igreja pegasse fogo? Você ia ficar lá dentro queimar, você ia morrer na hora do culto? Você ia queimar, esperar o fogo vir até você, queimar você, o seu filho? Gente, se a dor do seu irmão não dói em você, o doente é você, gente. O que está acontecendo no nosso país? Será? Eu torço para que o Bolsonaro perca, para que as igrejas voltem a falar de Jesus Cristo, volte a convencer os seus membros, suas visitas ao Evangelho, converta elas ao Evangelho, não ao bolsonarismo. Eu estou com saudade das igrejas, eu não congrego mais. Sabe, eu fico vendo essas coisas, rifa de arma, irmão baleado. Gente, as igrejas querendo proibir de tomar Santa Ceia, proibido de ser membro, ameaçando jogar para fora as pessoas da igreja. Sabe, gente? Eu quero que as igrejas voltem a ser igreja. Volte a falar de Jesus Cristo, volte a buscar os dons. Cadê aquelas pessoas que eram seladas com a promessa, que tinham o dom de expulsar os demônios? Cadê aqueles milagres que vocês contavam? Tantos milagres astronômicos, que depois com o WhatsApp, depois com a internet, sumiram todos. O que aconteceu com aquelas obras, aqueles milagres? Então eu quero que a igreja volte a ser igreja. Porque senão, se o Bozo ganhar de novo, vai ficar aí mais 4 anos lutando com esse sistema que está gerando muito dinheiro, gente. E sempre é o dinheiro, porque foi para isso que Jesus disse o quê? Ide por todo mundo pregar o evangelho. Sabe, gente, esse negócio da igreja se posicionar contra a opção sexual das pessoas, contra as religiões, isso vai gerar guerra, e quem vai sofrer é você que é o bestão aí dentro da igreja, o bitolado, o alienado dentro do sistema religioso, que você não entende, está gerando a guerra. Sabe, está gerando divisão no nosso país. Nós estamos vendo aí, já foi 3, 4 casos de bolsonarista atirando em pessoal. Agora dentro da igreja aconteceu isso. Você não está vendo o que esse homem está gerando nas pessoas? É ódio, é divisão. Aí você vai se armar aqui dentro da igreja, aí o outro que é de outra religião lá vai se armar também. Aí quando o crente for lá e está dentro de um centro espírita para quebrar o santo do outro, o outro vai estar armado, todo mundo vai estar armado, vai dar todo mundo armado na rua. É isso que vocês querem? Gente, é lamentável o que está acontecendo no nosso país. Sabe, eu fico indignado, porque eu dizia que esse tipo de posicionamento, cada um faz a sua escolha, sabe? Porque tem muita gente fingindo ser espiritual, tem muita gente fingindo ter uma espiritualidade, tendo uma comunhão com Deus que não tem, gente, que não tem. Porque para mim a pessoa apoiar a outra a viver armado dentro da igreja, a pessoa foi no culto, dentro da igreja armado, e deu um tiro no irmão dentro da igreja armado, e o culto continuou com o irmão sangrando. É para meu gente, eu não entendo mais nada. Que evangelho que é isto? Que é esse? Até Jesus Cristo deve estar não entendendo o que está acontecendo no nosso país, o que está acontecendo no mundo. Será que é isso que a gente quer? Que nós se tornamos um país radical, onde não é um país laico, onde todo mundo tem o seu direito de ser, escolher, fazer o que quiser, a religião que quiser, ou nós vamos querer ser um país radical, extremista, onde nós vamos obrigar as pessoas só a crer em Jesus Cristo, quem não crer será eliminado, e isso vai acontecer, e vocês não estão percebendo. Logo, logo, esses cristãos, bolsonaristas, vão se levantar, matar os gays, vão matar quem é de outra religião, e vocês não vão aceitar, porque vocês estão aceitando tudo. Dentro da igreja, vocês estão em um sono profundo, vocês estão dormindo. Este não é o evangelho de Jesus Cristo. Deixa aqui meu repúdio, sabe, gente? O que nós estamos vendo é muito triste, viu? É para você pensar e analisar.
Gente, porque não dá, sabe, gente? Às vezes eu tava numa correria esse mês que passou, porque minha cunhada está casando e nós ficamos arrumando lá a chácara lá, e muito trabalho, deixei de fazer alguns vídeos, agora eu vou estar fazendo, mas é triste o caminho em que o cristianismo está levando, as igrejas estão caminhando à perdição por causa do amor ao dinheiro. Porque essa história, o mundo que você quer que exista, que você cria dentro da sua mente, é o diferente do mundo que realmente existe. Porque sempre são mais de, estava vendo, são mais de 6 mil religiões que tem no mundo, no Brasil, 6 mil. Agora você imagina se nós uma se levantar contra a outra, o que nós vamos virar no nosso país? Ao ponto de uma pessoa dentro da própria igreja, uma pessoa de 10, 15, 20 anos de crente da congregação, armada, atirar no outro, e o cara ficar sangrando, e o culto não parou, gente do céu, é umas coisas que está acontecendo, eu não sei o que está acontecendo com o ser humano, sabe, eu estou triste, viu agora o rapaz que foi levar o alimento para a pessoa que não tinha o que comer, e chegou lá, ele perguntou, o empresário, sabe, diz que é empresário que toda semana distribui 60 marmitas, e foram puxar lá, deve imposto, o empresário pegou auxílio emergencial, e foi falar para a mulher, que ele era empresário, depois ele fez um vídeo pedindo desculpa não por atacar, por humilhar a mulher, desculpa pelo vídeo que ele fez, porque esse é o bolsonarista, esse é o coração da pessoa, a ruindade é tão grande que ele não consegue nem pedir perdão e pedir desculpa. E aí ele foi falar lá com a mulher, lá, que a mulher perguntar para ela que ela vai voltar, vou voltar no Lula. Aí ele falou assim, então a partir de hoje eu não te dou mais comida. Esse é o cristianismo. Esses que estão sendo gerados, é os cristãos que estão sendo gerados, os radicais. Nós contra eles contra nós, de luta, de guerra, de xingo, de morte. Quando no nosso país nós vimos uma igreja que se pôs a fazer uma rifa de uma arma de fogo, e onde vocês estão com a cabeça para concordar com isso? Sabe, gente? Eu torço para que o Bolsonaro perca. Sabe por quê? Podia ser qualquer um outro. Eu votaria no outro, porque eu quero que as igrejas voltem a ser igreja. Eu quero que a igreja volte a falar de Jesus Cristo, falar de batismo, falar de cura, buscar os seus dons, porque esses homens de hoje aí não tem dom nem para expulsar um demônio. Nenhum demônio se manifesta mais nas igrejas, porque tão fraco que esses homens se tornaram, sabe? Homens vazios de Deus, que não são usados por Deus, usam a Deus para o seu bem, para seu status, para se promover, usa aquilo que Deus lhe deu para ser arrogante, para ser ignorante, para ser orgulhoso, para ser racista, para ser meu Deus, fica tão na minha cabeça assim. Tanta coisa que a gente vê nessas pessoas, muitas pessoas que da igreja que era para estar espalhando o amor, a caridade, a união, o perdão. Hoje é mais fácil você encontrar Deus, perdoar aquele que não conhece Jesus Cristo, o feiticeiro, o macumbeiro, o traficante, a prostituta. Mais fácil Jesus encontrar ele num arrependimento para a salvação do que dentro das pessoas que se dizem ser cristão hoje, mas não demonstram nem um pingo, porque Deus não vai transformar aquelas pessoas que vivem de aparência, que querem passar para as pessoas uma coisa que elas não são, porque por trás elas bebem, olham para a mulher, faz coisas erradas, mas, gente, dentro do culto, no meio do sistema religioso, todo mundo é santo. É que nem o caso do meu amigo lá, que foram tirar a liberdade dele por ele ser músico, porque ele estava jogando bola com seus amigos de sábado numa quadra. Todo sábado ele jogava bola, só que ele jogava de calça por causa do testemunho, né? Então descobriram que ele estava jogando bola, chamaram ele lá para tirar a liberdade dele. Quando ele chegou lá para tirar a liberdade dele, ele trabalha de Uber nessa cidade. Quando eu já contei essa história, que ele foi lá trabalhar de Uber, chegou lá, foi atender um chamado para sair do motel, uma saída de motel, um casal. Quando foi ver, era o cooperador saindo com outra mulher no motel. Quando o cooperador viu ele dentro do carro, pelo amor de Deus, não conta pra ninguém, não fala pra ninguém. O tempo se passou, foram tirar a liberdade dele, porque ele estava jogando bola de calça com os amigos na rua. Quando chegou lá para tirar a liberdade dele na reunião, quem estava lá? O cooperador que traía a esposa, que foi pego uma vez, mas quantas vezes, né, já deve ter feito? E pegando santidade contra o irmão jogando bola. É esse o evangelho que a gente vive hoje.
de hipócritas, de falsos, de enganadores, de homicidas, sabe? Eu lembro, tinha uma amiga minha que ela dizia que ela foi lá para os Estados Unidos e lá ela foi conversar com um americano, ela fala de Jesus Cristo, ela fala inglês, e aí ela foi falar com o americano falou, não fala para mim dessas coisas, esses assuntos eu trato com a minha família dentro da minha casa. Por quê, gente? Tá muita hipocrisia, muita falsidade, muito engano, sabe? Eu vivi dentro dessa igreja muito tempo da minha vida, e às vezes, assim, se não fosse esse sistema tão corrompido, vendido, ganancioso, que se venderam, nunca na história do nosso país tive uma igreja tão corrompida quanto... Eu vi um vídeo do Silas Malafaia com o Bolsonaro, e o Bolsonaro falando que para gerar emprego vai ter que tirar os 40% do fundo de garantia, direito a férias, vai ter que tirar o 13º salário, vai ter que tirar o FGTS, vai ter que, para poder gerar emprego. E o Silas Malafaia do lado falando assim, é mesmo, é verdade, o pobre que trabalha de empregado tem muito direito trabalhista. E, gente, eu tive 12 funcionários. Hoje vim para outra cidade, estou recomeçando o meu negócio aqui. Mas é triste. Você vê a pessoa dizendo que vai tirar todos os direitos do pobre. E o pastor, que vive do dinheiro do pobre, do povo trabalhador, dizer que ele está certo em acabar com o direito trabalhista. Gente, não falou que ia ter reforma da Previdência, ia gerar emprego? Cadê? Teve a reforma. Hoje, para se aposentar, esquece, não teve. Teve a reforma trabalhista, ia gerar emprego? Gente, eles querem transformar as pessoas em escravo. Você vai trabalhar sem direito, o cara não gostou de você? Tchau, você não vai ganhar R$1. Você vai sair com a mão na frente e outra atrás. E aí, que antigamente você tinha um fundo de garantia, uma férias, você saía de emprego ali, perdia o emprego, você ainda tinha uns 2, 3 meses para você trabalhar de novo. Mas agora, o que eles estão querendo fazer, gente? É triste. E é triste eu ver o pobre, o empregado, querendo votar naquele que vai tirar todos os seus direitos. É lamentável. E a igreja apoiando esse tipo de coisa. É lamentável. Gente, um grande abraço. Só Deus na nossa vida. Só Deus. Um grande abraço.